Queridos irmãos, amados, que nos acompanha aqui pelo nosso canal, seja bem-vindo, continue nos acompanhando, nos seguindo, e eu tenho certeza absoluta de que você será recompensado, pois afinal de contas, os que são de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Todos aqueles que são de Deus são diferentes, são ativos na obra do Senhor Jesus, são obedientes, são hospitaleiros, são honestos, são sinceros e são verdadeiros discípulos. Essa é a diferença do povo que teme a Deus para um povo que, além de não temer, eles não obedecem. Nós vamos passar para vocês aqui, compartilhar uma partícula da palavra do Senhor Jesus, em 2 Timóteo, os conselhos de Paulo a Timóteo. Existe um ditado por aí que se conselho fosse bom, se vendia. Conselho só não é bom para a pessoa que não quer ouvir conselho. E as pessoas também precisam ter muita cautela com os conselhos, com quem lhe está dando o conselho. Uma pessoa má, dificilmente ele vai te dar um bom conselho. E pode até dar, devido à sua experiência de sofrimento causado pela sua maldade. Ele pode te dar um bom conselho. Mas se você realmente estiver precisando de conselho, nós temos um Deus que é rico em misericórdia, Deus forte, conselheiro e Pai da eternidade. Esse sim. Olha o conselho que Deus, um conselho e ao mesmo tempo uma ordem para aquele cego que não enxergava, que Jesus fez lodo no chão e colocou nos seus olhos. Ele disse, vai ao tanque de Siloé. Ele deu uma ordem. Agora eu vou te aconselhar, faz o seguinte, vai ao tanque de Siloé, você vai lavar e você vai voltar vendo. Conselhos. Olha o conselho que Paulo deu para aquele carcereiro. O que eu devo fazer? Ao conselho. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então o que nós mais fazemos hoje é dar conselhos. Tá? Eu mesmo não tenho muita coisa. Mas o que eu tenho foi através da observância de um conselho, de um grande amigo que já está na eternidade. Então não despreze o conselho da sua mãe, o conselho do seu pai, o conselho do seu pastor. Não despreze o conselho do dirigente da congregação, de alguém que tem uma intimidade com Deus, tá? Então nós vamos ler aqui e ao mesmo tempo a gente vai fazer os comentários. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 em diante. Paulo dá conselho a Timóteo a respeito de sua tarefa como pastor. Irmãos, deixa eu chamar a sua atenção, principalmente você que gosta de falar mal de pastor.
eu quero dar um conselho a você, não faça isso. Não fale mal de pastores. A Bíblia diz que nós não devemos falar mal do próximo. Principalmente do pastor que tem a responsabilidade de conduzir as ovelhas e estar sobre a sua direção ou sobre o seu comando. Ele tem a responsabilidade de alimentá-lo, de ensiná-lo e levar para o céu. Tá? Timóteo deve ser um mestre bom e paciente. Se você não for um mestre, nem bom e nem paciente, com certeza você não pode ser um bom conselheiro. Paulo era mestre, ensinando corretamente a verdade do Evangelho. O versículo de número 24. Ensinando corretamente a verdade do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E corrigindo com delicadeza aqueles que são contra o Evangelho. O que é que nós temos que fazer, irmão? Corrigir. Mas é com muita delicadeza, com muita cautela, aqueles que são contra o Evangelho. Olha o que Paulo diz no versículo de número 14 para o seu grande amigo Timóteo, seu filho na fé. Recomende as coisas que você dirige e ordene severamente na presença de Deus. Tá? Que não brigue por causa da palavra. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Irmãos, há uma briga tremenda entre aqueles que se dizem evangélicos, entre aqueles que são fundadores de denominações, seita e muito mais, e outras coisas mais. Existe, na verdade, uma briga tremenda. Tá? Existem igrejas que não evangelizam mais. Elas ficam observando o irmão se desviar de outra igreja e ele vai lá e pesca para a sua igreja. Se ele se desviou, irmãos, se ele foi disciplinado, ele deveria buscar a reconciliação lá na igreja que ele foi disciplinado. E não buscar guarida ou reconciliação em outra denominação. Isso é o certo, é o correto de se fazer. Veja bem, irmãos, brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça tudo possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador de que não se envergonha do seu trabalho. Você tem que fazer de tudo para que Deus não venha se envergonhar do seu trabalho. Irmãos, a gente não vai se prolongar, não. A gente sempre nós temos uma meta de 10 minutos, no máximo 12 minutos. E a gente está olhando para o relógio aqui para não ultrapassar. Então veja bem, irmãos, é que não se envergonhe do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite, irmãos, falatórios contrários aos ensinamentos cristãos. Evite. Faça qualquer coisa, evite, irmãos, tá? Pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Essas pessoas nós devemos evitá-lo. Irmão, nós devemos
ser, na verdade, um hospital para os doentes, um psicólogo, um terapeuta, um conselheiro. E devemos também testemunhar com a nossa vida perante Deus. Não é só falar. Às vezes você fala, você prega aquilo que você não vive. E é necessário você viver para pregar aquilo que você vive. Mais uma vez, solicito a você se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, compartilhar este vídeo e dar o seu like. Me siga no Facebook, no Telegram e também no Twitter e no Instagram. Amém, Jesus, e amém.